Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta e hoje eu vou começar com uma ligação que mudou completamente a minha forma de ver a prevenção em saúde mental. Era mais ou menos umas 6 horas da manhã de uma segunda, quando o celular tocou e do outro lado era uma diretora de RH dizendo que tinha tido uma terceira tentativa de suicídio aquele ano. Bom, nós não podemos mais esperar que as pessoas adoeçam para a gente poder agir. Preciso de um programa de prevenção que funcione de verdade. Quando eu desliguei, eu pensei: quantas empresas estão esperando a tragédia acontecer para poder agir? Quantas vidas poderiam ser salvas se tivéssemos programas de prevenção realmente eficazes? E olha que realidade assustadora eu descobri pesquisando sobre. Mais ou menos uns 80% das empresas brasileiras só investem em saúde mental depois que o funcionário já adoeceu. É como ter um sistema de saúde que só trata infarto e nunca previne. Mas sabe o que mais me impressiona? As empresas que implementaram programas de prevenção realmente estruturados reduziram em torno de 70% os afastamentos por saúde mental, economizando em média R$ 4,50 para cada R$ 1 investido e aumentaram a produtividade em mais ou menos 30%. Claro que tudo isso depende do contexto e do tipo da empresa. Isso me faz perceber que a prevenção em saúde mental não é gasto, é o melhor investimento que uma empresa poderia fazer. E com a NR1 obrigando as empresas a prevenirem riscos psicossociais, o mercado de programas de prevenção explodiu literalmente da noite para o dia. Eu estou vendo empresas pagarem aí de 30 mil a 150 mil, 200 mil para psicólogos e psicólogas estruturarem programas. Mas aqui está o problema. A maioria não sabe por onde começar. Acham que é só contratar um profissional, uma psicóloga, um psicólogo para dar uma palestra sobre estresse, por exemplo. Gente, o programa de prevenção é muito mais complexo e estratégico que isso. Então, hoje, eu vou entregar para vocês o método completo que eu uso para estruturar programas de prevenção do zero. Eu vou mostrar alguns casos reais de implementação e principalmente como vender e precificar, né, esses projetos. Porque a gente saber estruturar programas de prevenção é literalmente a habilidade mais valiosa que um psicólogo e uma psicóloga vai ter agora em 2026. Eu vou ser bem direta, pessoal. Com a NR1, programas de prevenção em saúde mental deixaram de ser algo legal para fazer, para ser uma obrigação realmente. As empresas que não implementaram vão enfrentar multas, processos e principalmente custos gigantescos com o adoecimento. E olha a oportunidade, é um mercado completamente novo, com uma demanda infinitamente maior do que a oferta. Quem souber estruturar programas eficazes vai ter fila de cliente aí por alguns bons anos. O meu objetivo hoje é dar para vocês um método completo. Primeiro, eu vou ensinar um framework que eu desenvolvi, depois, eu vou mostrar como implementar na prática com um cronograma. Terceiro, a estratégia para vender e precificar esses projetos. Então, vamos primeiro falar do framework, vamos falar do método. Depois de estruturar programas de prevenção em várias empresas, eu acabei desenvolvendo um framework, um passo a passo que para mim funciona bastante, né? Então, primeiramente, é pesquisar e diagnosticar riscos atuais ali naquele contexto. Depois, recrutar e treinar multiplicadores internos, seguindo por estruturar protocolos de identificação precoce. Depois, validar canais de acolhimento e suporte. Seguir para educar lideranças em saúde mental.
Normalizar conversas sobre bem-estar, implementar indicadores de monitoramento e, por fim, revisar e ajustar continuamente. Cada uma dessas etapas tem objetivos específicos, ferramentas próprias e métricas para a gente medir o sucesso ou não delas. Então, vamos começar a detalhar um pouquinho melhor cada uma delas. Então, a primeira é pesquisar e diagnosticar. Então, a gente está falando aqui de mapeamento completo de riscos psicossociais existentes. É análise de indicadores de saúde mental, como, por exemplo, afastamentos, rotatividade. É também pesquisa de clima, com foco em bem-estar, identificação de grupos e setores de maior risco, levantamento de recursos internos disponíveis. Depois, o segundo é recrutar e treinar multiplicadores. Isso seria fazer a seleção de funcionários para serem os guardiões da saúde mental. É fazer um treinamento em primeiros socorros psicológicos, por exemplo, capacitação e identificação de sinais de risco, desenvolvimento de habilidades de escuta e de acolhimento, e criação de rede interna de apoio. Com relação a estruturar protocolos, isso significa construir fluxogramas claros de como proceder em situações de risco. É ter critérios objetivos para identificar esses níveis de gravidade. Procedimentos de encaminhamento, eventualmente, quando a gente precisar de suporte profissional. Protocolos de acompanhamento, documentação adequada, respeitando o sigilo. Um exemplo prático: numa empresa de logística, uma vez eu identifiquei que motoristas tinham 3 vezes mais risco de depressão, nesse contexto específico. Então, eu criei um protocolo com check-ins semanais, pausas obrigatórias e rede de apoio entre os próprios motoristas. Essa seria uma forma, tá? Seguindo, o próximo passo era validar canais de acolhimento, certo? Então, do que se trata? São múltiplos pontos de entrada para poder buscar ajuda, né? Então, poder proporcionar esses múltiplos pontos. É ter canais anônimos e confidenciais. É suporte presencial, telefônico, digital, o que for possível. Parcerias com profissionais externos, a garantia de proteção para quem quer buscar ajuda. O outro passo era educar lideranças. O que é isso? É treinamento específico para gestores identificarem sinais de risco. É o desenvolvimento de habilidades para conversas difíceis. É a capacitação em como dar suporte sem ser um terapeuta, tá certo? É protocolos de como encaminhar adequadamente. É ensinar como as pessoas se responsabilizarem pela saúde mental das suas equipes. O próximo passo era normalizar conversas, ou seja, campanhas internas sobre saúde mental, depoimentos de lideranças sobre vulnerabilidade, eventos regulares focados em bem-estar, linguagem inclusiva e não estigmatizante da saúde mental, celebração de quem busca ajuda como um ato de coragem. São exemplos. Um caso, real, né, um CEO que começou a ter reuniões mensais compartilhando as suas próprias lutas com ansiedade, ali nas reuniões mesmo com, os seus colaboradores, ou seja, mostrando a sua vulnerabilidade. Em 6 meses, a procura por suporte e os afastamentos caíram 60%. Então, pessoas buscavam ajuda antes de adoecer. Se os gestores estão sempre passando uma imagem de que nunca tem problemas, nunca precisam enfrentar nada, ninguém vai se sentir à vontade para pedir ajuda, certo? Então, essa é uma possibilidade.
Depois, a gente falou sobre implementar indicadores, certo? O que que seria isso? São métricas de prevenção, não só de adoecimento. Então, eu preciso criar indicadores, por exemplo, de engajamento com os programas que você vai implementar, acompanhamento de clima e bem-estar, análise da efetividade das intervenções, por apoio, por ajuda, aumentou em 400%. Indicadores que vão analisar o retorno do investimento feito com programas de prevenção. O outro passo era revisar e ajustar, né? Então eu preciso ter avaliações, sejam elas trimestrais, semestrais, aí vai de acordo com o contexto, né? Sobre a efetividade dessas intervenções. Eu preciso ter um feedback contínuo dos participantes, eu preciso ajustar, fazer ajustes sempre, mas esses ajustes precisam estar baseados nesses feedbacks e também em novos riscos identificados pelos indicadores que eu criei. Eu preciso ter atualização de protocolos, e de procedimentos. Eu preciso ter uma evolução contínua desse programa todo que foi elaborado. Uma descoberta importante: programas que não têm uma revisão regular, a pessoa implementa e não olha mais para o programa, né. Eles falham ali, em cerca de 18 meses depois que eles começaram. Os que, são revisados pelo menos trimestralmente, eles mantêm uma efetividade por anos e se tornam uma parte da cultura organizacional. Pensando agora numa implementação prática, digamos, aqui trazendo algo, prático mesmo para vocês, pensando em 90 dias. Vamos pensar em 3 meses, tá? Vamos dividir isso, o primeiro mês, em diagnóstico e estruturação. Você pode, na semana 1, iniciar com a pesquisa, ou seja, reunião com lideranças para alinhamento, análise de dados históricos de saúde mental, mapeamento inicial de riscos por setor, definição de escopo e objetivos do programa. Na semana 2, você pode partir para um diagnóstico profundo, aplicação de pesquisa, de clima, de bem-estar, entrevistas com representantes de cada nível, observação de rotinas e ambiente de trabalho, identificação de fatores de risco específicos. Na semana 3, você pode fazer o recrutamento de multiplicadores, fazer uma seleção ali entre 5 e 10% dos funcionários para que eles sejam multiplicadores. Quais seriam os critérios? Confiabilidade, empatia, influência positiva, pode ter também convite, né, e explicação desse papel de multiplicador. Aceite e comprometimento formal, né, desses multiplicadores. Indo para a semana 4 desse primeiro mês, a gente pode fazer essa estruturação inicial. O desenho dos protocolos básicos, em que você vai trabalhar mais profundamente, os tópicos de primeiros socorros psicológicos, técnicas de escuta ativa e acolhimento, protocolos de identificação e encaminhamento. Você pode trabalhar com simulações, né, para poder ensinar todas essas coisas. Na semana 7, você pode trazer um treinamento de lideranças, ou seja, umas 8 horas de capacitação para todos os gestores para identificação de sinais de risco. Ou seja, ensinar como ter conversas sobre saúde mental, quando e como encaminhar para um suporte, e entender melhor sobre responsabilidades legais e éticas. A semana 8, a gente pode trabalhar a questão da validação de canais. Teste de todos os canais de acolhimento que foram criados, treinamento da equipe de RH e de suporte, parcerias com profissionais externos
criação de materiais de divulgação e preparação para esse lançamento. Eu quero trazer aqui um caso real, uma empresa de tecnologia, onde eu treinei 12 multiplicadores. Em 2 meses, eles identificaram 23 situações de risco que passariam despercebidas. O resultado é 0 afastamentos por saúde mental no primeiro ano. Hã, Pensando agora no terceiro mês, esse terceiro mês pode ser o mês do lançamento e da normalização de todo esse processo. Então, a semana 9, aí dentro desse terceiro mês, a gente pode fazer o lançamento oficial, um evento de apresentação do programa, uma comunicação massiva sobre os canais disponíveis. Podemos ter as primeiras atividades de normalização, o início do monitoramento de indicadores. As semanas 10 e 11, a gente pode fazer campanhas de conscientização, palestras sobre diferentes temas de saúde mental, materiais educativos, cartazes, e-mails, comunicação pela intranet. Podemos trabalhar com depoimentos de lideranças sobre a importância de atividades interativas de bem-estar. Na 12ª semana, a gente pode trabalhar com avaliação e ajustes, ou seja, ter uma primeira avaliação da efetividade de todo esse programa que foi implementado. A gente pode ter o feedback dos multiplicadores que foram treinados e já começaram a atuar, né? E dos usuários todos, dos outros colaboradores. A gente pode ter ajustes nos protocolos e nos processos a partir desses feedbacks e dos indicadores. E podemos fazer o planejamento das próximas fases. Quais são os resultados típicos aí pensando nesses 90 dias, né, nesses 3 meses? Que pelo menos ali entre, dependendo da empresa, enfim, do clima, né, do tipo dessa organização, que pelo menos de 40 a 60% dos funcionários conheçam, estejam conhecendo o programa. Que de 15 a 25% já estejam utilizando algum canal de suporte, que de 30 a 50% já seja o seu resultado de redução de indicadores de risco. E que quando você faça uma pesquisa, sobre como as pessoas estão sentindo o programa, né, que você tenha pelo menos de 70 até 80% de aprovação do programa, que as pessoas se sintam bem com esse programa. A definição de fluxos de atendimento, criação de materiais de comunicação, atendimento formal, né, desses multiplicadores. Indo para a semana 4 desse primeiro mês, a gente pode fazer essa estruturação inicial. O desenho dos protocolos básicos, a definição de fluxos de atendimento, criação de materiais de comunicação. E o planejamento do treinamento. Vamos seguir para o segundo mês. Vamos pensar esse segundo mês como o mês da capacitação e da validação. Então, as semanas 5 e 6 do seu programa, você pode trabalhar com um treinamento mais intensivo. A gente pode pensar mais ou menos umas 16 horas de capacitação para multiplicadores. E por fim, que já num primeiro trimestre ali pós a conclusão desses 3 meses, né, que nos próximos 3 meses, no primeiro trimestre, você já tenha retorno positivo sobre todo esse investimento. Agora falando sobre as estratégias de venda e precificação, como que a gente vai vender um programa de prevenção assim, né? Que argumentos poderiam convencer diretores a comprarem um serviço como este? A gente tem argumentos legais para isso. Então, com a NR1,
Vocês são obrigados por lei a prevenir riscos psicossociais. Multas podem chegar até meio milhão, depende, o tamanho da sua empresa, enfim, como ela funciona, que tipo, de riscos ela tem aqui, certo? Você pode ter o argumento financeiro também. Cada afastamento por saúde mental custa, em média, R$ 15.000, dependendo do, claro, o tipo do afastamento e o que que você vai perder aí por conta dos trabalhos que são paralisados, né? Ao prevenir 10 afastamentos, você já pagou o programa inteiro. Você pode trazer o argumento competitivo, né? Então, empresas com programas de prevenção, eles têm 40% menos rotatividade e 25% mais produtividade. Você pode trazer também o argumento de risco, né? Uma única tentativa de suicídio num ambiente de trabalho pode gerar processos que podem chegar a R$ 1 milhão, né? Eu acho que vale a pena o risco da implementação do projeto. Como seria uma estrutura de apresentação de um projeto como este para uma venda, né? Então, pensando aí em slides mesmo, né? Então, nessa sequência, apresentar a situação atual da empresa, a qual você vai apresentar para ela. Ou seja, dados de saúde mental dessa própria empresa, a qual você está negociando. Depois, riscos legais e financeiros de uma não ação da parte da empresa em relação a isso. Depois, benefícios comprovados caso a prevenção aconteça. Aí você pode mostrar essa metodologia, né, o passo a passo da implementação, esse cronograma de 90 dias, o que você vai fazer semana a semana, qual é o retorno do investimento todo realizado, e você pode trazer alguns casos de sucesso similares, se é que você já teve alguma experiência anterior. E aí, a precificação estratégica, ou seja, para precificar programas de prevenção, vamos usar aqui uma fórmula que eu acho que faz sentido, pelo menos para mim faz bastante sentido. Você pode pegar o número de funcionários desse local como uma base de cálculo para você e pensar a complexidade dos riscos identificados. Claro que você ainda não fez um diagnóstico completo e profundo nesse lugar. Mas, quando você vai ter uma primeira conversa, para conhecer a empresa e saber o que que eles precisam, já por saber que empresa um pouco do discurso do que o pessoal ali está trazendo para você, do RH, gestão, tal, alguns problemas que são citados e tudo mais, você já consegue imaginar, né, ali mais ou menos a complexidade dos riscos que provavelmente você vai identificar. Então você pode tomar como base esse número, né, de funcionários que existem lá, a complexidade dos riscos, identificados, o nível de customização que vai ser necessário, né. Então, eventualmente você vai precisar de muitos projetos de intervenção, às vezes alguns mais complexos, como por exemplo, se você tem assédio moral, você vai precisar, né, um projeto mais específico, mais delicado, envolve trabalhar com a alta gestão. Então, pensa, quanto mais personalizável, quanto mais complexo, mais trabalho isso vai te dar, mais vai consumir da tua expertise. Pense também na duração do acompanhamento e os recursos internos que essa empresa tem. Quer dizer, você vai poder contar com pessoas da empresa para auxiliar na implementação ou não? A consultoria sua vai fazer tudo sozinha, né?
Então, colocando tudo isso na balança, né, você vai ter aí, você pode ter programas que vão desde, sei lá, de 15 a 30 mil reais, se você tem uma empresa de 50 funcionários, com uma complexidade baixa, né, de situações de risco, com coisas não tão personalizáveis assim, um tempo médio de acompanhamento, até empresas enormes, mais de 500 funcionários, você vai precisar de uma personalização muito grande, você tem situações muito desafiantes, cenários de riscos muito complicados, então você pode ir até, né, esse programa vai durar mais tempo, você pode ir até de 100 mil até 300 mil reais, depende desse contexto aí que você vai colocar no papel para entender. E de quantas pessoas também, esqueci de citar, quantas pessoas na sua equipe você vai precisar para fazer tudo isso. Esses valores, eh, do projeto como um todo, a gente pode imaginar que eles estão divididos, né, nos componentes, do que você vai usar para o projeto. Então, mais ou menos 40% do que você vai cobrar é para estruturar todos os treinamentos, que é o que tem de mais caro no projeto, né, que é o que leva mais tempo, usa muitas pessoas, né, toma mais da sua expertise, né. Cerca de 30% tá na implementação, no acompanhamento. 20% do valor tá ali no diagnóstico e 10% tá em materiais e recursos, tá. Essa é mais ou menos a divisão, dos componentes dessa precificação aí. Agora pensando na estratégia de pagamento, né, talvez, você possa trabalhar com 30% na assinatura do contrato, 40% no início da implementação e 30% na conclusão lá dos 90 dias. Erros que mais estragam, matam essa venda, né? O erro 1, focar demais no lado humano e esquecer que você está falando com o diretor, com o dono de um negócio que ele quer saber sobre também, né, lucro, economia, retorno. Ele não quer saber só sobre a coisa certa a se fazer, mas ele quer saber do business dele, né. Então, o que que ele ganha com tudo isso? O erro 2 é não quantificar problemas atuais. Então, você tem problemas de saúde mental, isso não vai vender, você precisa dizer: "Olha, o quanto que você está perdendo, com afastamentos, o quanto que você está perdendo com rotatividade", precisa ser mais claro. Um terceiro erro é propor programas genéricos, né, não ser específico. É você ter soluções de prateleira que se oferece a mesma coisa para todo mundo, isso não vai funcionar. Um erro 4 é você não mostrar urgência, você não ter ali prazos, né, legais ou financeiros. Então, se não tem urgência, a coisa pode ficar na gaveta, né, não é importante. Um quinto erro é uma precificação muito baixa, né, programas muito baratos, eles podem ser vistos com maus olhos, pode parecer estranho, porque se é tão barato assim, então isso realmente está certo? Isso é realmente importante? Pode ter alguma coisa errada, né. O preço, assim, ele costuma comunicar também o valor da coisa, né. Um sexto erro seria não ter casos de sucesso para mostrar. Ele quer ver, né, o diretor ele quer ver, que isso funciona para empresas similares. Eu sei que se você estiver começando, você não vai ter. Você vai precisar da sua primeira experiência para depois começar a apresentar esses casos. Pensando num kit aí de implementação para você ter o seu checklist, né, vamos repassar para você, lembrar e ir fazendo o seu tiquezinho aí.
Então, lá no framework, né, no passo a passo da implementação, pesquisa e diagnóstico de riscos psicossociais completo, recrutamento e treinamento de multiplicadores internos, lembra? Estruturação de protocolos de identificação precoce, validação de canais múltiplos de acolhimento, educação de lideranças em saúde mental, normalização das conversas sobre saúde e bem-estar, sobre saúde mental, implementação de indicadores de monitoramento, revisão e ajuste contínuo do programa. Agora, o cronograma de 90 dias. Mês 1, que é diagnóstico, estruturação e recrutamento, certo? Mês 2, capacitação, validação, preparação. O mês 3, lançamento, normalização e avaliação. Alguns indicadores essenciais que vão balizar aí o seu trabalho. A taxa de utilização dos canais de suporte é um ótimo indicador. As pessoas estão usando os canais que vocês criaram? Tempo médio entre a identificação do risco e a intervenção. Teve redução em afastamentos por saúde mental? Teve melhoria em indicadores de clima organizacional? A empresa está tendo retorno sobre o que foi investido no programa? Eu falo retorno mesmo financeiro, né? Uma reflexão, né, pessoal? Eu deixo aqui algo para vocês pensarem, né? Que é algo que mudou a minha perspectiva sobre prevenção, né? Cada programa que a gente implementa não só salva apenas funcionários atuais, enfim, salva famílias inteiras também, né? Porque a saúde mental desses colaboradores influencia nessas famílias e também salva gerações futuras, porque tem a ver sobre o como essas pessoas estão se relacionando em casa e como elas estão também podendo se dedicar aos seus filhos. Então, quando nós prevenimos o adoecimento mental de um pai, de uma mãe de família, a gente está protegendo também os seus parceiros, os seus filhos e toda uma rede de relacionamentos. Então, o impacto de um programa de prevenção bem estruturado, ele vai muito além de uma empresa. Então, a nossa função como psicólogos e psicólogas é sermos aí esses guardiões da saúde mental coletiva. Cada programa que criamos é um escudo protetor contra um sofrimento desnecessário, e isso, de fato, não tem preço. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários um prevenção salva vidas. E me conta, né, se vocês já participaram de algum programa de prevenção de saúde mental na condição de colaboradores de alguma empresa. E como foi a experiência de vocês? Ou então, se eventualmente você já implementou algum programa, como foi para você, qual foi a experiência aí tua junto a essa empresa. Mais para frente eu quero também gravar vídeos falando um pouco mais sobre a NR1, falar sobre o futuro da psicologia organizacional, como a IA e as novas tecnologias também vão mudar todo esse mercado ou como elas vão criar oportunidades para a nossa área. E eu acho que vai ser importante para a gente. E se vocês quiserem dominar todos esses assuntos, programas de prevenção, todas essas técnicas que eu venho ensinando nesses vídeos aqui no YouTube, o nosso ecossistema da Entrelaços Psicologia tem informações diversas sobre tudo isso. Basta estar acompanhando a gente para não perder nada, pode nos escrever, tirar suas dúvidas. Então, obrigada por terem ficado até aqui e até o nosso próximo material. Tchau, tchau.